Fluminense, né? Os jogos são no mesmo lugar e tal, mas inverte aí essa história. Eu tô com o Pascoal. Acho que tem favorito para esse jogo, sim. Mas em clássico, nem sempre o favorito leva, né? Falar favoritismo em clássico, mas tem aquele que tem um momento melhor do que o outro. Então tem uma tendência maior de vencer, no que não significa que isso irá acontecer, mas a gente está aqui para dizer quem é esse time que estaria com essa possibilidade de tragar sábado de muita gente que queria sair, namorar, ir pro cinema e tal, ou vai tentar ver na TV, mas o time que ganhar não vai achar que estragou não, Mauro, vai achar que valeu a pena e tá tudo certo. O problema é se tiver um vencedor no outro lado, aí sim. Não, o problema é se a mulher não gostar de futebol, já que é o dia dela hoje, e tiver que ficar esperando o marido pra sair, o namorado, não sei o quê, só depois desse jogo, você entendeu? Você fala porque você é do ramo, você gosta de futebol, mas não é todo mundo, né? Aí sabadão, a namorada ficou esperando o cara semana inteira, porque trabalhava, agora o cara vai falar, não, filha, só depois desse jogo, inventa um programinha lá pras 11, meia-noite, que antes... Ou inventa um programinha sem ele, querida, ele que vai depois se quiser. Aí não vou desfazer casais, não. Pra gente começar a falar desse favoritismo aqui desse Fla-Flu, eu quero ouvir o tom de lado a lado. Quero entender como cada time tá chegando, pelo menos no discurso, pro primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos ouvir. A preparação vem sendo muito boa, né, com o professor Tite, com toda a comissão. A gente sabe da importância do clássico, né, da semifinal. É um jogo muito grande, um jogo que tem tudo para ser um grande duelo, né, mas a gente vem com a expectativa excelente, né, de um grande começo de ano e espero que a gente possa fazer um grande jogo para sair com a vitória, para dar um passo grande na semifinal. Y sí, nós estamos encarando a decisión con Flamengo con esa importancia y con esa responsabilidad que a gente siempre encara esas decisões. Sabemos que son dos jogos muito difíciles, muito importantes para nós. E a gente está totalmente focado e fechado para chegar da nossa melhor forma. Aí, Djalminha, dois personagens de tom sereno, mas que fazem muita diferença quando estão em campo, cada um defendendo seu time, né? Arias, para mim, na posição dele hoje, está voando, está sobrando no Brasil. E o Pedro, pelos números que a gente está vendo esse ano do outro lado, também tem feito muita diferença. Vamos começar a projetar esse Fla-Flu? Quer começar por onde, craque? É verdade, Dani. Vamos começar a projetar. Primeiro, dar boa noite para você, Dani Pascoal, Mauro e ao Fã do Esporte. Bom, eu acho que o que os jogadores falaram é basicamente o que eles estão pensando, se respeitando muito. Esse Arias é o jogador, para mim, do momento, está jogando muito. Agora, em relação ao que meus companheiros aí estão falando, eu não estou vendo esse favoritismo não, hein? Eu já sei até para que lado vocês estão indo para o favoritismo. Eu acho o seguinte, nos últimos anos, nunca teve tão equilibrado um Fla-Flu como esse de amanhã. Eu acho que dos últimos anos é o Fla-Flu mais equilibrado, apesar que a gente sabe que o Fluminense tem alguns desfalques, e isso, sem dúvida alguma, principalmente do André, influencia. Mas eu acho que o jogo muito equilibrado e não estou vendo esse favoritismo todo, não. Não, eu tenho que justificar meu favoritismo, então. Primeiro tem que dizer para quem é, porque o Djalminha já sabe para quem é, eu não sei ainda. Não, ele já definiu. Para mim, o favorito é o Flamengo, né? Claro que o favorito é o Flamengo. O favorito é o Flamengo. Ué, o Flamengo pode ficar sem o Wesley e sem o Gabigol. Sim. Eles são titulares? Não. Os caras, os bambambam da parada, eles vão jogar? Vai jogar todo mundo? O Gerson então, já tá fora. Não tem, então, gente, eu só vou citar um desfalque do Fluminense. André. Perfeito. Eu só vou citar um, que é para não me alongar muito, porque senão a gente vai ficar falando de todos os desfalques. E aí você vai dizer, poxa, vou citar um. Desequilibra esse não jogar? Claro que desequilibra. O Flamengo tudo bonitão, anunciando. O Flamengo tem 0 derrota. Um gol sofrido com um time que era do Sub-20, que estava jogando até São Paulo. Tomou gol do Nova Iguaçu, se não me engano. Gol do Carlinhos, inclusive. Um gol. Tomou esse gol. 0 derrota. E fez esse jogo aí que a gente tá vendo contra o Fluminense. Inclusive, essa pintura de gol que foi o último, toques de calcanhar, né? Pra chegar... Letras. É o das letras, né? É o gol dos calcanhares, né?
tum, e saiu o gol. O goleiro achou tão bonito que até falhou. Falou, vou deixar passar. Não. Pô, essa jogada tá tão bonita que merece terminar em gol, porque aí foi em cima dele, mas enfim. O favoritismo para mim tá bem explícito. Eu sei que o Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana. Da Libertadores. É campeão da Libertadores, mas eu só citei esse desfalque, porque eu acho que esse cara faz uma diferença especialíssima em termos de marcação no meio-campo, de ajuda para os zagueiros. É o cara que corre para todo mundo. Jogador de seleção brasileira, não tô aqui inventando moda. Todo mundo sabe que o André joga muito. Eu acho que ele é um desfalque sentido para o time do Fluminense, especialmente nessa partida. Ô Mauro, olha o que eu vou conseguir fazer agora. Eu vou conseguir concordar com o Djalma e com o Pascoal ao mesmo tempo, mesmo eles tendo discordado um do outro. Porque realmente mas ele não deu muito favorito equilíbrio dele ainda. Não, mas ele falou em equilíbrio. E eu acho que é o Fla-Flu mais equilibrado dos últimos tempos. Um Fluminense recém-campeão, montado, manutenção de treinador, reforços, embora o Douglas Costa esteja machucado, tem Renato Augusto para sair do banco. Então o equilíbrio existe. Mas, a partir do momento em que o André não vai estar em campo, eu vejo o favoritismo indo um pouquinho, não é muita coisa não, mas um pouquinho pro lado do Flamengo, porque para mim o principal pilar de marcação desse Fluminense é o André. Para mim não, né? Você se lembra do resultado das finais do ano passado, do Carioca? Fla-Flu? O primeiro foi empate, o segundo foi 4-1, foi isso? Também estava muito equilibrado aqueles jogos. Então não sei se esse é o mais equilibrado de todos. Ainda mais o Fluminense não tendo André, Samuel Xavier, acho que faz uma falta danada. A gente fala muito do André na marcação, é evidente. Mas o jeito de jogar do Fluminense passa muito pelas descidas do Samuel Xavier e as opções, né? Ali o Marlon na defesa já vai ter que mexer, não joga. O Douglas Costa seria uma opção para entrar e tal. Então, assim, é um Fluminense que, se você olhar do lado de lá, tem quem não vai jogar já não vinha meio que jogando, né? Gabigol. O Flamengo. No Flamengo, se olhar para o outro lado. Wesley e Gabigol. Já. Ué, mas aí só para dar aquela provocadinha. O Gabriel também entra sempre. Se o Douglas Costa faz falta porque era opção no banco, o Gabriel não faz? Não, mas saem dois titulares, André e Samuel Xavier. Do lado de lá sai quantos? O Gerson já não tá jogando. Já estava fora, né? Tá jogando. Não sei nem se vai voltar a ser titular. Vai ser uma briga danada quando ele voltar. E o Fabrício Bruno tem um problema no nariz. Mas vai jogar. Mas parece que vai jogar. Mas enfim, assim, eu tô dando quase 60-40 pro Flamengo. Vou dar 55-45 para não ficar muito. 60-40 Flamengo, vocês dois? Eu acho que é menos. Eu acho que é 55-45 de Djalma. Quando o Mauro falar isso, você pula. Aí você pode falar. Quando eu falo que é, então, aí eu vou dar uma dizinho, então. Isso? Ozinho, vou falar Ozinho. Ozinho, presta atenção. É 51-49, não, tá? 51-49 é diferente de 55-45. A margem de erro, ela é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, Djalma, é a vez do Djalminha falar. Fala, Djalma. Ô, Dani, eu tava falando desse equilíbrio e, assim, o fato do André não estar jogando, sem dúvida alguma, é muito difícil ter um jogador com as suas características substituir. Ele é um cara fundamental nesse esquema do Fluminense. Então, assim, eu vou dar para não ficar em cima do muro, vou dar um pequeno favoritismo ao Flamengo em função dessa ausência do André, porque se o André tivesse, de verdade não vejo esse favoritismo do Flamengo. Mas é um jogador muito importante no esquema, eu vou dar uns 53, 54. Não, fica na minha, 55, 45, tá bom, chega lá. Djalma, eu gostei muito de você. Tá bom, vou com o Mauro. Para não ficar número quadrado, eu vou com o Mauro. 55, 45. Então, não, o Djalma, ele foi 60. O Djalma tem uma propriedade, ele discorda concordando. Eu acho que é uma propriedade de quem tá no camarote. Pô, tá no camarote, eu tô curioso. Eles só pensaram nas taças. Pascoal, eu quero saber, o Djalma. Eu falei que se o André tivesse, eu não via favoritismo nenhum pro Flamengo, sinceramente. O Flamengo tá vivendo um grande momento, mas é jogo equilibrado. O Fluminense é campeão da Libertadores. É um time que é outra história. Esse time do Fluminense já não é aquele time de antes. É um time que já tem uma bagagem, já tem uma experiência. E eu não vejo favoritismo. Mas com a ausência do André, eu acho que um pouquinho sim pro Flamengo. Mas amanhã a gente vai tirar a prova. Vai ter duelo também dos jogadores, que aí a gente vai ver melhor
se tem favorito ou não. Calma, deixa pra depois esse negócio aí. Placar do jogo eu vou deixar vocês falarem só no final do programa, tá? Porque a gente vai voltar a falar de Fla-Flu. Só que eu quero falar também da questão de apresentação no Flamengo hoje, porque o Léo Ortiz finalmente foi apresentado como jogador do Flamengo depois de toda aquela novela. Jogo, né? Uma série vai pro desenvolvida jogo, em vários episódios. Ele o quê? Vai pro jogo, tá relacionado. Tá relacionado, tá no beat, tá relacionado. O Pascoal bem lembrou aqui, a última partida dele tem 10 dias, jogou na semana passada, tá em forma. Fala, Léo. Ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção brasileira, né? Por 3 vezes, então acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, no que não só na parte de campo, mas como pessoa também, pelo que ele me conhece durante o tempo que a gente trabalhou junto. Então, nas primeiras conversas que tive com ele, ele sempre manifestou esse desejo de que eu viesse. O grupo é muito forte, tem muita qualidade e que eu agregaria muito também em quantidade em relação à qualidade técnica. Então, sempre foi muito primordial para que eu estivesse aqui, sempre relatou isso para mim e desde o primeiro dia me recebeu muito bem, como já tinha me recebido na seleção, agora me recebendo aqui no clube, onde a gente vai poder ter um trabalho mais longo, né? Na seleção é sempre um pouco mais curto, e estou ansioso para poder cada vez mais me adaptar ao estilo que ele coloca dentro de campo, que acho que bate muito com as minhas características, até por isso foi um pedido dele. Então fico muito feliz e estou ansioso para poder estar cada vez mais adaptado ao que ele pede. Tá aí, Léo Ortiz falando da importância do Tite para essa chegada dele ao Flamengo, né? Vai estar no banco de reservas. A gente volta a falar de Fla-Flu já. Eu vou fazer um intervalo lendo uma mensagem aqui. O Rei do Norte. O Flamengo tem jogadores melhores. Você joga lá de 1-0 e 0-0. Quero também o seu comentário. Quiser também E é precisa. esquecido, mas vale sempre ressaltar, porque se fosse qualquer outro jogo com quaisquer outros técnicos, isso seria lembrado, mas por algum motivo se esquece disso. O Diniz está muito mais tempo que o Tite à frente do Fluminense, do que o Tite está à frente do Flamengo. E é óbvio que ele tem muito mais tempo. Isso é uma vantagem. Deve ser, mas não necessariamente será. Ok. Porque o Flamengo vista tem teórico, é uma vantagem. É isso, né? Porque o nível de exigência de jogo coletivo que se tem com o Tite, com o Flamengo, é para mim ainda um pouco acima daquilo que é justo cobrar do técnico. Eu já estou falando isso porque eu sei que eu vou ter gente discordando de mim aqui na mesa. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Inclusive, ele já entortou a cara. O rosto dele já entortou. Gente. E eu acho que o Flamengo evoluiu bastante no campeonato estadual, mas os testes para a gente saber em que ponto está essa evolução começam de fato amanhã, nesse jogo. Os clássicos não. Vai pegar o... Esse é um clássico que tem um peso maior. Mas eles já se enfrentaram. É que eu sei que o Fluminense estava às vésperas ali da Sul-Americana, da Recopa. O Flamengo vai pegar o campeão... Agora é a Vera? É a Vera. Não é... Haverá momentos muito mais a Vera do que esses durante a temporada, entre eles. Mas agora a brincadeira começa a ficar realmente divertida. Sai do tédio para a coisa começar a ficar legal. Se perder amanhã, o Bubu já pede demissão? Pede. Ou quase isso, mas de qualquer jeito... O Bubu é rígido. Eu acho... A gente tem que lembrar uma coisa. O Flamengo vai enfrentar o atual campeão da Libertadores da América. E da Recopa. E do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro. Né? Eu imagino que os jogadores do Flamengo, e eu espero que os jogadores remanescentes da última temporada, são vários... Tem bastante gente lá. Queiram muito ganhar esse jogo. Querem muito. E aí a questão pessoal do profissional que joga no Flamengo. O Flamengo tem jogadores melhores. A gente vai fazer um cara a cara depois, vamos ver se vai dar isso ou não. Jogadores melhores que o do Fluminense. Curiosíssimo com esse cara a cara. O Flamengo parece defensivamente um time mais consistente que o Fluminense. Tomou um gol até agora. Sem o time titular. Sem o time titular esse gol. Por outro lado, ele vai pegar um time que tem muita capacidade de jogar com a bola. Né? Então eu não imagino, por exemplo, em 2 jogos entre eles, o Fluminense não fazendo gols. Contra o time que tomou um gol só no campeonato inteiro. Difícil. É muito difícil segurar os 2 jogos. Esse é um dos embates mais interessantes desse confronto dos 180 minutos. Não, então, eu acho que eu estou esperando grandes jogos. Eu não acho que os jogos são previsíveis, tá? Não acho. E tem uma coisa, o Fluminense, em algum momento, ele tem que tomar as rédeas, porque ele tem que ganhar um dos jogos. Ele tem que ganhar um dos jogos. Um dos jogos ele tem que ganhar. A vantagem de 2 empates jogos iguais, até eu não lembro quem foi que disse que seria muito melhor o Fluminense pegar o Flamengo
na final, porque na final não tem a vantagem, né, do jogo dos empates e resultados iguais. Então, O Fluminense não é um time que costuma ficar jogando pelo empate. Não vai. Não é característica. O Fluminense com a LDU foi com 10 jogadores contra o perder a bola, tem que pressionar ali. Então, é um choque de ideias muito legal, de dois grandes técnicos, do campeão da América contra o maior técnico do Brasil nos últimos tempos. Bubu discorda. Disparado. Não, nos últimos tempos é o maior técnico do Brasil. Né? Não tô contando o Abel nessa história, tô falando técnico brasileiro, tá? Prepara aí pra dividir, cara. Eu acho que essa tela aí vai dividir mesmo. E eu tô esperando um grande jogo, assim, muita gente faz pós-jogos e eu gosto bastante também, sempre é interessante, mas esse, digamos assim, esse e o Botafogo e Bragantino, que a gente ia fazer e não fez, mas vai ter na quarta-feira também no Linha, são os que estão me deixando mais motivado, excitados. Porque eu tô muito curioso. Estaremos nesse Botafogo e Bragantino muito curioso também, estaremos. Espero que sim. Repetindo. Pedro deve estar também, né, Pedro? Não? Não tá na escala nesse dia? Arrancado. Que isso, rapaz. Que isso. Santa Giovana está te dando moleza, hein? Não queria moleza, não. Eu sei. Eu não gosto de moleza, não. Eu sei. Eu gosto de moleza. Rodrigo, eu sei. O Rodrigo Bueno. Putz, pena que eu não posso falar o que eu pensei agora. Mas vai lá, Melhor Rodrigo assim. Bueno, Tite versus... Você pensou a mesma coisa que eu, né? Tite versus Diniz. Posso fazer uma pergunta pra eles? Pode, claro que Você pode. acha justo Já divide a tela aí, o mesmo nível de trabalho coletivo do Flamengo e do Fluminense, Era a com o mesma Diniz há pergunta. tanto tempo Era a mesma na pergunta. frente do Fluminense, com trabalho consolidado, e o Tite ainda construindo a sua equipe? Obrigado. Eu acho justo. Era por aí. Então, mas eu acho justo. Muito bom. Vamos supor, a gente teve Por quê? vários embates. Alex Ferguson contra Arsene Wenger. Ufa, achei que ele ia O falar Alex do Ferguson Rinus assumiu em daqui a 86 pouco o Manchester Achei já, United. Tá. O Arsene Wenger assumiu em 96, 10 anos depois. Sim. Aí eles se enfrentam em 2004, que foi o ano do... Não, mas tem muito tempo diferente. Não, eu trabalho Então ela fala assim, o Arsene 8 Wenger anos. pode ser cobrado porque ele está à frente do Arsenal há 9 anos, ele pode ser cobrado igualmente como o Ferguson, que está desde 86? Pode. Então, assim... Não, mas o Tite tem 3 meses e meio de trabalho. 8 4 anos meses. é muita coisa. As pessoas Uma interrupção de férias. As pessoas tratam o Tite como se o Tite tivesse chegado no fim de semana passado. Não, Tudo bem. Tudo bem pra cobrar Só o que aí mesmo nível. 8 A anos. desculpa que eu não engoli muito, e muita gente não engoliu, de que ele tinha que assumir no ano passado para conhecer o elenco, para conhecer o clube, para se adaptar ao Rio, ao futebol carioca, ao elenco, a fazer a janela, a dispensar jogador, a contratar jogador, tal. A gente hoje é dia das mulheres, dia 8 de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos quase no meio de março. 25 jogos, Gugu. Não, É o total do Tite no Flamengo? eu não posso cobrar do Boa. técnico que foi apontado mais uma vez aqui nessa mesa como o maior técnico desse país nos últimos tempos. Brasileiro. Não, você pode o que você quiser. Isso assim, tem um comentarista que eu gosto, meu pai adora. Talvez seja o comentarista na vida do meu pai. Meu pai não gosta muito de jornalismo esportivo. Mas é um cara que era muito correto, não errava nunca, porque ele falava assim: eu prefiro esperar. Meu gestor é meu pai. Sim. Ele falava, o comentarista falava assim: uma pergunta, o que você achou dessa alteração, dessa substituição? Muito cedo para falar agora. Vamos esperar o final do jogo para eu dizer se a substituição foi boa ou não. Aí um time contrata um jogador. Qual a sua opinião sobre esse reforço do time? Há muito cedo para fazer um julgamento. Melhor esperar a temporada para eu dizer se foi uma boa contratação ou não. Então, assim, eu não acho justo criticar o Tite agora. Então, a coisa mais politicamente correta de eu dizer, eu falo assim, olha, é muito cedo, estamos dia 8 de março, para eu poder criticar o Tite. Vamos esperar a temporada acabar e aí eu faço um julgamento. Eu acho isso é muito fácil. Mas não pode criticar. Tem gente que fala de muleta, isso é uma muleta para muito mais... vamos esperar. Aí depois, de acordo com os resultados, aí você vai lá e forma a tua opinião. Então, assim, eu acho que... Mas eu achei que era assim. Você espera às vezes o eu fato acontecer e exagero, eu opina. brinco no personagem, mas isso tem... Não, às vezes eu exagero bem, Mas vocês você sabem pode disso. criticar o Tite, Mas você não pode esperar o mesmo Há uma... sabe, assim... nível de E isso coletivo são dois pesos e duas medidas. Porque com algumas pessoas é um julgamento muito rápido. Não, peraí, tá errado aqui, não sei o quê, pode melhorar, tá ali e tal. O Tite tem... disparado, o melhor elenco da América do Sul. Concordo. Ele tem a fama de ser o melhor técnico. Ele tem que ser cobrado pra mim, já desde cara. Mas ele tem que ser cobrado. Ninguém falou que não pode cobrar. Tanto que eu falei que já no Brasileiro, pra mim, já foi uma decepção. Porque o Flamengo tinha... Decepção? Decepção. Porque se o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro, o Flamengo tava numa situação muito parecida com a do Palmeiras. Tava não.
Tava. Uma situação parecida com a do Palmeiras. Não. Tanto que assim, não tava. o Flamengo... Palmeiras tinha o Hendrick voando, tinha o Abel com o trabalho de O Flamengo tinha condições matemáticas bem possíveis. Vê a pontuação que ficou. O Palmeiras campeão do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, eu tô sendo repetitivo aqui, mas preciso falar. Claro. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, que foi rebaixado, se tivesse vencido esse Fluminense pós-Libertadores e quase perdeu aquele jogo, se tivesse vencido o Grêmio desfalcado do Suárez, entendeu? Vários jogos, tivesse vencido o São Paulo na última rodada, São Paulo desinteressado, perdeu de todo mundo, tivesse perdido no Morumbi. Então, assim, vários pontos que se o Tite estivesse ali, ele poderia ter sido campeão brasileiro. E aí ontem até, não foi ontem, né, no dia do Botafogo e Bragantino, falaram, o Bragantino caiu no colo dele o título brasileiro, imagina do Flamengo então. Se o Bragantino teve chance de ser campeão brasileiro, imagina o Flamengo, né, com a derrocada do Botafogo. Então, assim, pra mim, eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias, ele recebeu De La Cruz, recebeu Vinha, pega agora Léo Ortiz, sabe? Quase tudo que ele... O Léo Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá, mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. Então o cara tem, em tese, o melhor cargo por um treinador na América do Sul hoje, o time que oferece mais condições, pagamento em outros times com um pagamento atrasado, tem que ficar resolvendo um monte de pepino, o técnico tem que, sabe, fazer carinho pedir pelo amor de Deus pro jogador ficar. Olha o que o Mano passou, por exemplo, no Corinthians, não tô defendendo o Mano, entendeu? A situação dele é extremamente confortável. Tem a comissão técnica que ele quer, com o filho dele ali, beleza, sabe? A galera dele ali. Só uma coisa, eu concordo com tudo que você está dizendo até agora, e eu acho que quando a gente for olhar o resultado e o futebol jogado ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tem mais obrigação que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, mas do fim do ano ou agora? A campanha no Carioca, pra mim, é excepcional. Tomou um gol só. O que você acha? Não, em 11 jogos. Vocês aí, ó. Quero matar 11? Tá fudida dividida? 11 jogos, o Flamengo tomou apenas um gol. Eu não fui pesquisar, eu adoro estatísticas. Peraí, deixa o Bobo falar, fala. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então... Mas não vai te agradar. Essa defesa, vamos ver, essa defesa que tá fazendo história, vamos pegar os números aí depois, aí é uma coisa que eu vou tentar fazer. Se o Flamengo pode ser mesmo, como pode ser, a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro, que é mais que secular. Se ele empatar 0x0, 4 jogos, ele é campeão carioca. O Tite não precisa ser brilhante, como eu falei. Um cara que assume o Flamengo hoje é mais ou menos como ser técnico da seleção brasileira. Ele tem uma cobrança pra ganhar e pra apresentar desempenho. O Tite pra ganhar esse carioca fazendo história. Não foi contratado pra sentar em cima de 0x0 e ganhar muito melhor. Mas pode ser, é um Fla-Flu, jogo equilibrado. O Fluminense merece respeito. Se o Flamengo ganha com 4-0-0, eu acho que é legítimo a gente virar e falar, esperávamos mais. Eu concordo com você. E o Tite não foi contratado como é que foram no final de março e falar, olha, ganhou o estadual. Então, nos clássicos foi 0x0 com o Vasco, 1x0 no Botafogo, no finzinho, a falha do Gatito. Sim. Né? E 2x0 nesse E 2x0 no Fluminense, que não era o Fluminense titular. Né? Então, tá. Aí, nesse é o ponto. Até agora, esse vai ser, no ano de 2024, o principal teste. Mas, assim... pro bem e pro mal, a avaliação do trabalho do Tite, pra mim, já tá na conta. Então, se ele não... mas é estadual, ele ganhou com 4-0-0. Eu vou chegar aqui e vou fazer meus apontamentos. Então, eu acho que a cobrança é necessária. A gente tá aqui num programa, numa televisão que cobra audiência. Se não tiver audiência, se não tiver sucesso, não vamos esperar. Vamos esperar acabar o ano pra ver se o F90 deu audiência, se o William é um bom apresentador, vamos ver se o Pedro tem nível pra ir no linha de passe, entendeu? Sabe o que eu acho contraditório do senhor? O quê? É que quando eu concordo que a gente tem que criticar o trabalho do time, ele tem um tempo pro time melhorar, e o time pra mim tem melhorado, e eu falei, acho que de agora em diante ele vai ser mais testado. É muito aleatório, cara. E eu acho que o trabalho é um trabalho muito ainda aleatório. em construção, um trabalho que tem muito para evoluir. Eu espero um nível de futebol muito melhor do que o Flamengo tem apresentado, apesar de eu achar que já apresenta um bom futebol, e eu estou esperando jogos grandes, quando o sarrafo sobe, e esse é um deles, para entender se isso realmente funciona na prática. Eu acho que sim, mas eu preciso ver o jogo para saber se sim ou se não é só um palpite. A minha impressão é que sim, tá? Para não ter muro. Mas quando eu digo que o Ramon Dias, que o Vasco está fazendo um trabalho que ainda está em construção, etc., e o Ramon Dias muito antes do Tite, o senhor não me contradisse. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé.
Não é nada pessoal, não. Agora, por exemplo, já foi bom você levantar essa bola. Ontem eu coloquei. Divide aí, o Campeonato Brasileiro, ano passado, o Ramon Dias foi muito melhor que o Tite. O Campeonato Brasileiro, eles jogaram o mesmo Campeonato Brasileiro. Gênio. Os dois não começaram a competição, mas pra mim, se você faz a escala, os melhores técnicos do Campeonato Brasileiro passado, o Ramon Dias tá muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que tava desenganado depois do primeiro turno com 9 pontos. Eu também acho que se eu tivesse que fazer o trabalho, eu também colocaria o Ramon pessoas à frente do Tite. nossa, mas o Tite arrumou o Flamengo porque é um grande gestor e tal. Cara, não, muita gente avaliando. Não, já deu pra ver um Flamengo diferente. O Flamengo teve 4 vitórias em 10 jogos. O time do Flamengo ganha 4 jogos. Foi mais, Bubu. Não, Bubu. Não, pega em 12 jogos. Vamos pegar. Em 12 jogos, números, por favor. Ele teve derrotas pro Santos, pro Grêmio, pro São Paulo. Teve mais uma. Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 3x0. Tomou 3x0 do Filipão no Maracanã. Mas meteu 3 no Palmeiras, né? Então, com o Gustavo Gomes expulso, Mas né? aí tu fala baixo, Aí tu fala baixo. Não, mas assim, ele ganha de 3x0. Nossa, o trabalho... É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Vamos esperar aí para um grande jogo, né? Logo mais, Flamengo e Fluminense. O Flamengo treinou bastante durante a semana aí, principalmente a parte ofensiva para tentar anular ali o estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Lembrando que o Fernando Diniz gosta de jogar com muitos jogadores aglomerados, sempre para um lado do campo. Ele concentra muitos jogadores ali, ou do lado esquerdo ou do lado direito, para tentar levar o time até o ataque. Só que com isso sempre tem uma falha, né? Ele consegue aglomerar muitos jogadores. O estilo de jogo do Fernando Diniz é muito bonito, né? Aquele toque curto. Fica muitos jogadores aglomerados tocando entre si, até envolver o adversário. Só que tem um porém. Ele concentra muitos jogadores num determinado parte do campo, só que fica faltando alguns jogadores na área, principalmente na parte do cruzamento, né? Isso a gente viu, percebeu, né? Que aconteceu no primeiro jogo contra o Flamengo. Isso o Tite conseguiu armar bem e conseguiu anular esse tipo de jogada. O Fernandes conseguia aglomerar muitos jogadores ali, só que o Flamengo conseguia anular. Ele jogava ali, né? O time se encaixava ali, fazia uma espécie de bloco médio e bloco um pouco mais baixo. E o time do Diniz não conseguia prosseguir, né? Não conseguia progredir para o ataque do Flamengo. E acabava errando a bola. E aí, quando chegava na lateral, jogava a bola para fora, né? Não tinha mais espaço para ir. Porque o time do Fernando Diniz não é tão vertical, ele é mais lateralizado, até conseguir chegar na área. E o Flamengo conseguiu anular com a linha de 4, depois ia por 5-3-2 para poder sufocar o Fluminense lá em sua defesa, né? E isso quase saiu um gol do erro do goleiro do Fábio, né? Goleiro do Fluminense. E o Flamengo conseguiu anular bastante isso lá, sufocando o time do Fernando Diniz desde o começo do jogo, né? Embora o Flamengo não tenha criado tanto, mas conseguiu cansar o adversário, que já estava cansado até da viagem contra o LDU. Conseguiu cansar mais ainda o adversário. E no segundo tempo o Flamengo conseguiu achar os espaços, conseguiu encaixar seu jogo. E foi até onde saiu o primeiro gol. Depois do primeiro gol do Flamengo, o Fluminense totalmente desencaixou. Se psicologicamente falando, o time ficou abalado e começou a desorganizar dentro de campo. Aí depois o Fernando Diniz fez as substituições, que deixou o time mais desorganizado, priorizou mais o ataque, embora tenha substituído os zagueiros por outros zagueiros que eram titular. O time ficou desorganizado dentro de campo. O Flamengo conseguiu achar o segundo gol. Podia ter feito mais, né? 3, 4, 5, não seria exagero. Tava todo bagunçado dentro de campo. O Flamengo teve várias oportunidades até de construir um placar elástico. Mas infelizmente não conseguiu, né? Mas a gente já viu o segredo de onde é, né? O Tite conseguiu achar um encaixe bacana ali. E eu creio que esse jogo de hoje não vai ser da mesma forma. Embora o Fernando Diniz esteja com alguns problemas, principalmente do André. Ele treinou durante a semana colocando o Ganso, o Renato Augusto no lugar do André. Até para tentar surpreender o Flamengo, né? Eu espero que o Flamengo, desde o começo do jogo, tente também foco total, né? Para tentar sufocar o adversário. Dessa forma você acaba cansando o time do Fernando Diniz. Que o estilo de jogo dele, né? É sair desde a defesa até o ataque, tocando de bola em bola. Tocando de pé em pé. E o Flamengo anulando aquelas linhas de passe do Fernando Diniz, né, do time do Fluminense, tem mais chance de causar um erro para o adversário e conseguir roubar uma bola ali e marcar um gol. O que seria primordial, fazer um gol no começo do jogo até para destabilizar um pouco o Fluminense, abaixar o ímpeto, né, do Fluminense, seria fundamental. A gente espera que o Tite consiga fazer, tá bom? Casa cheia aí, vai ser a torcida. Lembrando que o primeiro confronto de hoje, mando de campo é do Fluminense. E o segundo é do Flamengo.
Embora também o Flamengo tenha vantagem, né, 2 placares iguais, mas a gente espera que o Flamengo já parta para cima mesmo e tenta o resultado desde o começo do primeiro minuto de jogo, já consiga mostrar para que veio, né? Bem, pé no chão, humildade e tudo mais, respeitando o adversário, mas também buscando a vitória, que é o mais importante, até para a gente construir um bom placar, um bom jogo, um bom primeiro jogo para o segundo jogo estar mais tranquilo. E lembrando também que até próxima semana já vai ter o sorteio da fase de grupos da Libertadores, e isso vai ser fundamental até para poupar um pouco a equipe, né? Embora a gente tenha um elenco muito vasto, né? Um elenco muito técnico, uma qualidade absurda, mas também tem que saber dosar um pouco a questão do jogo, né? Que agora vai ser fundamental para o resto da temporada, tá bom? Agora o Flamengo tenha feito uma boa temporada, uma boa pré-temporada. O time está muito forte, se organizou bastante. O Tito conseguiu organizar o time dentro de campo, tanto na defesa, né, como meio campo e ataque. O time tirou aqueles espaçamentos que tinha entre as linhas. O time é bem organizado, bem agrupado, bem compacto dentro de campo. Isso está sendo fundamental para o sucesso do Flamengo esse ano, tá bom? Mas coloque nos comentários, certo, o placar para vocês. Temos também a questão do Gabigol, né, que a princípio não vai pro jogo. Até o momento agora não vai pro jogo. A gente pode ter alguma surpresa no momento que o Flamengo divulgar os relacionados, né, pro jogo, mas até o momento ainda não saiu. Ele treinou a semana toda separadamente por questão de estar com a lesão grau 1 e fez a questão de readaptação e tudo mais, e questão do parte muscular, né, para poder recuperar ele pro jogo. Mas a princípio, até o momento, não treinou com a equipe e vamos ver o que vai acontecer. O Wesley já foi reentregado e só o Gabigol ainda está se tratando, tá bom? Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, link vai ter na descrição. Também se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E coloca nos comentários certo palpite pro jogo logo mais, tá bom? Valeu, lembrando que o jogo é 9 horas da noite, certo? Logo mais Flamengo e Fluminense. Ou Fluminense e Flamengo comando campo Fluminense. Valeu.